Meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, aí na nossa segunda playlist da Grande Tribulação. E hoje nós vamos entrar na abertura do sétimo selo, aonde dentro do sétimo selo, conforme a gente já viu anteriormente, vamos dar início aí ao toque das 7 trombetas, ou seja, de mais 7 juízos, 7 juízos, 7 castigos de Deus sobre a terra e sobre os moradores da terra, dando início aí à segunda metade da grande tribulação, aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então vocês já têm aí na playlist, aí no canal, toda uma playlist falando da grande tribulação e eu aconselho vocês assistirem toda a primeira parte falando da origem da grande tribulação e essa segunda parte que nós já temos aí 5 vídeos falando do princípio, ou falando da grande tribulação em si, né, da abertura dos selos, né, que Cristo foi o único achado digno de abrir este selo e quando ele desata o primeiro selo é a chegada do anticristo no mundo e a sequência do cavaleiro branco do anticristo, a gente vem aí com todos os cavaleiros e todas as catástrofes naturais, cósmicas que a gente viu na abertura desde o primeiro selo até o 6º selo, essa abertura de catástrofes, principalmente no 6º, falando das coisas cósmicas, né? Que nós vamos ver agora com isso tudo, inícios, 3 anos e meio iniciais, e o 6º selo, que era o resumo do período final da grande tribulação, no qual nós vamos dar início hoje com o toque das trombetas, com as primeiras 3 ou 4 trombetas, a gente vai estudar hoje, se der tempo. Mas aí no vídeo de hoje, o próximo vídeo, a gente vai estar estudando aí essas 7 trombetas, tá bom, meus amores? Então, lembrando que este já é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. E é muito importante sempre lembrar vocês, meus amores, que quando a gente fala de trombeta, tá? É importante vocês entenderem que hoje a gente vai entrar em algo que é muito comum aqui nos nossos países do Ocidente, e aliás, eu acho que nenhum, seja do Oriente, qualquer país, com exceção de Israel, não tem muito esta proximidade, essa intimidade, este conhecimento da palavra trombeta, do significado que elas têm, né? Então, pra gente, trombeta, quanto mais a gente entende lá num grupo, numa bandinha que toca lá, um trompete, uma trombeta, enfim, mas a gente não tem o entendimento que os judeus têm com relação às trombetas. Por isso, é muito importante sempre lembrar e até mesmo fazer uma pergunta, meus amores, para quem é a grande tribulação? Para quem é que a gente já ensinou aqui? Para Israel. Lembrem-se sempre, a grande tribulação é a 70 semana, né, a última semana das 70 semanas que Deus instituiu para trazer Israel para si de volta, para que Israel se converta, para que Israel venha olhar para Cristo, para a cruz de Cristo, como era para ter sido desde o princípio, quando os profetas e os patriarcas anunciavam o Salvador, anunciavam o Cristo que viria. Então Israel deveria ter crido, e quando o Messias deles veio, eles recusaram, eles rejeitaram. Então o castigo de Israel por todos os pecados, por todas as desobediências, que a gente ensina isso com detalhe na primeira playlist da grande tribulação, culminando na última maldição que eles atraíram sobre si, que foi: crucifica-o, se ele for inocente, que o sangue dele caia sobre nós. Então, quando eles decretaram a crucificação de Cristo, então foi o ponto final
no trabalhar de Deus com Israel e o ponto final, o selo final do castigo para eles das 70 semanas de Daniel, que a gente aqui conhece como a grande tribulação, 7 anos. Então é muito importante sempre lembrar disso. Logicamente que todo aquele que não crer, todo incrédulo, todo ingentil, incrédulo, descrente, estará também no período da grande tribulação. Mas tudo isso a gente já viu. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque hoje a gente vai entrar neste assunto das trombetas, que para nós, pro lado de cá, não é tão conhecido, não é tão comum de se ouvir como para Israel. Mas sempre lembrando que a grande tribulação é para Israel. Por isso que João vê estas coisas, simbologias, estes símbolos, tudo de coisas que tem a ver com o povo de Israel, tá bom, meus amores? Então, abre a tua Bíblia comigo, lá no capítulo 8 de Apocalipse, e eu vou ler uma partezinha, vamos explicando, e depois a gente vai ver até que trombeta a gente vai ir, tá? Eu não vou dizer até qual, porque quem sabe, né? Mas com certeza, se der, a gente vai até a quarta, tá? Da quarta a gente não passa, porque senão é muita informação e a quinta e a sexta e a sétima trombeta merecem um vídeo só para elas, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Diz assim, João falando, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o último selo, né? Que dentro dele estão as 7 trombetas, e as 7 trombetas estão, e os 7 cálices da ira de Deus estão dentro das 7 trombetas, né? Então, é uma sequência, vocês estão vendo, meus amores, desde a abertura do primeiro selo, da chegada do anticristo, é um atrás do outro, é um conjunto de juízos, de castigos de Deus sobre a terra. E, meus amores, o que a gente vai começar a ver a partir de hoje são coisas assim sobrenaturais. Então, vamos lá. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao mar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vamos lá, ficamos até aqui, daqui a pouco a gente já vai para os juízos de Deus nas trombetas, tá? Então, meus amores, João, quando viu o 7º selo sendo aberto pelo Senhor Jesus, houve cerca como meia hora de silêncio no céu. O que significa essa meia hora? João é muito claro. Quando João fala como, parece, de modo, cerca, então ele está falando algo que se parece, algo que ele não tem como, assim, mais ou menos dizer com certeza, mas é algo que se parece. Ou seja, então quando ele fala cerca de meia hora, é porque é meia hora mesmo. Cerca de meia hora no entendimento humano de João. No céu não existe tempo, não existe, na eternidade não existe tempo. Mas João era homem, como eu e como tu. Então ele foi levado em espírito para ver os acontecimentos, as coisas que aconteceriam. Então ele é homem. Então, e lembrem-se, naquela época ele não tinha
tantas coisas como existem hoje para dar comparações. Então, quando ele fala cerca de meia hora, ele está falando na nossa linguagem de homem, ó. Pelo meu cálculo, foi uma meia hora de silêncio. Quando o Cordeiro, quando Jesus quebrou o sétimo selo e abriu o pergaminho, houve então meia hora de silêncio. Por que, meus amores, meia hora de silêncio no céu? Algo que não tinha acontecido até agora. Porque tamanho foi o espanto dos anjos e de todos os seres espirituais e celestiais quando viram aquilo que estava prestes a acontecer na terra. Sabe quando tu recebe uma notícia, quando tu vê algo, uma notícia que tu te assusta, tu te espanta, tu te apavora, a primeira coisa que tu faz é isso aqui. Tu fica choqueado, tu fica em estado de choque, não sai uma palavra, a única coisa que tu faz é arregalar o olhão e dentro de ti falar, meu Deus do céu, o que é isso? Então, sempre lembrando que os anjos, eles não têm o conhecimento do plano de Deus. Lembra que a gente já estudou isso aqui? Foi aqui ou foi lá no outro canal, meu marido? Não sei, agora não me lembro. Que a gente falou que os anjos não entendem o plano de redenção de Deus para a igreja. Que eles, quando eles olham pra gente, eles ficam tentando entender o que está acontecendo, por que Deus cuida dessa pessoa, o que essa pessoa é, o que ela faz, qual o segredo, qual o mistério de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. Os anjos não sabem, eles não são oniscientes. Então, as criaturas, os anjos, criaturas celestiais, né, os anjos, eles não conhecem o plano de Deus para trabalhar com Israel, eles não sabem dessas catástrofes e de todos esses juízos, esses juízos de Deus que vai cair sobre a terra. Então, quando Cristo abre o selo, e lá tá tudo que vai acontecer daqui para frente, as 7 trombetas, os 7 cálices, tudo dentro daquela do sétimo selo, que é os 3 anos e meio finais da grande tribulação, onde a gente vai ver o falso profeta trabalhando com de vento em popa, o anticristo trabalhando de vento em popa, o espírito de Satanás entrando em anticristo e fazendo eles um estrago na terra, e não só o estrago do anticristo e o falso profeta e os seguidores da besta, mas os do próprio Deus, e esses são os piores. A mão de Deus, a vingança de Deus, a ira de Deus sobre a terra e sobre os homens, como a gente já viu que não tem como escapar. Como a gente falou lá no 6º selo, pode ter um bunker de chumbo mais potente, mas não tem como escapar da ira de Deus. E é isso que essas criaturas celestiais estão vendo e estão... Meia hora, sabe lá o que é isso? Cerca de meia hora de espanto. Porque agora vai se instalar na terra o maior caos jamais visto, pronunciado nada mais, nada menos do que pelo próprio Senhor Jesus. E haverá naqueles dias grande tribulação como nunca houve jamais. Aí os anjos estão apavorados, né? Quando eles veem, meu Deus, olha o que vai acontecer. Então, essa meia hora de silêncio aqui se acabou totalmente qualquer graça de Deus. Aqui é juízo em cima de juízo, condenação em cima de condenação, castigo em cima de castigo para Israel por causa da desobediência e por causa e todos os descrentes que ficaram para trás. Só um parênteses lembrando aqui que toda essa ira Cristo recebeu na cruz do Calvário. Tudo isso aqui que está acontecendo aqui, desde a entrada do anticristo até o final, toda essa ira aqui Deus recebeu, Jesus recebeu lá na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Tá? E os que estiverem na terra, os moradores da terra, são merecedores de tudo isso aqui. Cristo não era.
Ele era o inocente, o cordeiro imolado inocente, o justo que pagou por pecadores. É sempre bom lembrar, caso algum engraçadinho queira esquecer, né? Cristo sempre vai aparecer aqui, o Cristo e esse crucificado, para mostrar o que ele passou por mim e por ti. E que as pessoas que ficaram para trás, tanto Israel, os descrentes, como as pessoas que ficaram para trás, foi porque não creram nisso, né? Não creram e não aceitaram, né? Quiseram viver sua vida de qualquer jeito. Então vamos lá, então aí continua assim: então viu 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus, eles foram dados trombetas. Então, depois que passou o estado de choque, de espanto, de pavor, de meia hora de silêncio, então João vê 7 anjos e a eles foi dado, cada um foi dado uma trombeta. Então, como a gente falou, as trombetas é uma linguagem comum para o povo de Israel. Se a gente for lá, a gente não vai ir agora, porque isso vai ocupar bastante tempo, embora eu gostaria, mas como não tem a ver com o estudo do Apocalipse, seria só algo para vocês terem entendimento. Quando a gente estudar as festas judaicas, que eu falei para vocês, então a gente vai entrar com detalhes sobre isso, mas agora não, para não desviar o foco. Mas se tu quiser ler isso, tu pode ler isso lá em Números, tá? Números capítulo 10, lá está explicando essa proximidade dos judeus com as trombetas. Por quê? Porque lá na época de Moisés, no deserto, Deus deu ordens para Moisés, para ele fazer trombetas de pratas e trombetas de vários tipos de materiais, e deu ordens para que essas trombetas viessem ser tocadas em determinadas situações em Israel. Então, as 3 principais motivos para as trombetas serem tocadas para o povo de Israel era quando houvesse reunião, né? Quando Moisés precisasse reunir determinado grupos de pessoas, de príncipes e líderes de tribos para organizarem alguma coisa com relação ao povo de Israel, ordens vindas de Deus, enfim. Então era tocado uma trombeta, um determinado tocar da trombeta. Então quando as tribos, porque lembrando, as tribos eram todas divididas ao redor do tabernáculo e era montãozão de gente. Então, e é a coisa mais linda do mundo. Aliás, eu não ia falar e já tô falando. Não tem como, gente. Quem ensina não aguenta ficar com a boca fechada. Mas eu não vou entrar com muito detalhe, só um pouquinho. Então, Israel, o acampamento de Israel, ele era dividido 12 tribos. Então, 4 tribos pro lado direito, 4 pro lado esquerdo, 4 pro lado tal, 4 pro sul, 4 pro norte, e era muita gente, então não tinha como avisar todo mundo, né, mandar um recadinho, alguma coisa. Então a ordem era: quando tiver que reunir o povo para uma assembleia solene, os líderes de tribo e os ajudantes ali, que eram, né, os cabeças da tribo, então se toca a trombeta, sei lá o barulho que era, e porque cada um tem um jeito, eu conheço a do arrebatamento, né? As outras eu não sei, tocava uma vez, tocava 2 vezes, um tocar mais longo, outro tocar mais tutu. Era cada tipo de barulhinho, era um barulho diferente para cada reunião. Então tocava uma trombeta para reunir um grupo de pessoas. Então, Moisés está tocando a trombeta, então vai ter reunião de cacique hoje, vai ter reunião de líder hoje. Então já o povo já se organizava e ia. Outra maneira importante que as trombetas eram tocadas em Israel era para reunir o povo para guerra. Guerra, Deus mandou, vamos atacar Jericó. Então vamos lá, toca a trombeta, manda os levitas tocar a trombeta para o exército começar a se preparar. Então os levitas iam lá, tocavam a trombeta e o povo começava a se preparar, vamos entrar em guerra.
Tá dando para entender? Então o povo de Israel tem muita familiaridade com o tocar das trombetas. Por isso que aqui Deus fez questão de mostrar para João na linguagem de algo que ele entendia, para ele deixar escrito isso aqui pra gente, mais uma prova para saber que a grande tribulação é para Israel. Então, e o outro tocar diferente de trombeta era para quando Deus dava ordem para o povo levantar acampamento. Então o povo estava lá no Monte Sinai. Agora vamos ir lá para Gilgal. Então toca a trombeta, porque era muita gente para reunir. Então tinha que ser tudo muito organizado, porque Deus é um Deus de organização, gente. Gente, vocês têm que aprender a conhecer a Deus. O nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus de organização, é um Deus que gosta de tudo certinho, tudo no mínimo detalhe, como no céu, ele quer na terra. Então cada tribo no seu lugarzinho, tudo no seu lugarzinho. Então quer reunir a turma, toca a trombeta. Quer reunir outro grupo, toca a trombeta. Então o povo ficava ligado. Quando tocava a trombeta, pronto, já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ou era uma reunião importante, ou era para guerra, ou era então para levantar acampamento e sair daquele lugar, do deserto, né? Durante muito tempo eles ficaram no deserto, né? Então eles ouviram muita trombeta. E também tem, se a gente for ver a história mesmo direitinho, tudo, tem também quando eles tocavam a trombeta para ungir um rei, e enfim. Mas a gente não vai entrar em detalhes a isso. Isso é só para vocês saberem o quanto é importante entender o linguajar hebreu, judaico, aqui no período da grande tribulação. Tá bom, meus amores? Então, só que bem interessante o detalhe, é porque assim, ó, o barulho, o tocar da trombeta era para reunir o povo também, para arrependimento, também tem isso é muito importante, porque isso é o que vai estar acontecendo aqui no período da grande tribulação. O povo de Israel que ficou, quando começaram a ver esses juízos, esses juízos das trombetas tocando, então o próprio povo que vive, o povo judeu de verdade que vive ainda essas festas, essas coisas em Israel, eles vão começar a entender o que Deus está fazendo com eles, né? Então, primeira troca trombeta e é para reunir o povo para guerra, outros para reunir para uma reunião, outros para levantar acampamento, outros para arrependimento. Então, tudo isso vai ser muito familiar para o povo judeu nessa época, tá? Então, eu achei legal falar isso para vocês, embora que isso aqui é a coisa mais linda que tem, quando a gente aprende a estudar isso aqui com detalhe. Tá bom? Então, aí diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o que acontece aqui? João, depois do espanto de meia hora no céu em silêncio, ele vê o cenário, 7 anjos e um dando uma trombetinha para cada um. E depois de ver os 7 anjos com a sua trombeta ali, então João vê um outro anjo diante do trono de Deus, com que muitos estudiosos da escatologia acreditam que é Gabriel, né? Porque Gabriel sempre, quando se apresentava, dizia: eu sou Gabriel, aquele que está diante do trono de Deus, né? Então, o anjo Gabriel, super íntimo do nosso Senhor, né? Mas Gabriel é o guardião é o guardião, não sei se dá para falar essa palavra, parece. É que o mundo espiritista, o mundo... não sei nem que palavra me fugiu. Usou as palavras e fez elas ficarem tão assim místicas, tão bruxaria, tão assim, que tu fala guardião, parece que é uma palavra assim meio de bruxaria, né? Meio assim, mas Gabriel é o anjo, digamos assim, protetor de Israel, né? Sempre pro povo de Israel quem aparece é Gabriel, né?
Então, foi ele que foi dar o recado para Maria, né? Então, enfim, então acredita-se, alguns estudiosos da escatologia, a maioria acredita, que é Gabriel, né? Esse anjo aqui que aparece com um incensário nas mãos, né? E com muito incenso, e que nesse incensário estavam ali as orações dos santos. O que significa isso? Sempre que a gente vê na Bíblia a palavra incensário, eu não vou entrar em detalhes também sobre isso, mas sempre quando eram feitos sacrifícios, para oferecer sacrifícios para Deus, era usado incenso, e o incenso representava a oração, representava o pedido de perdão, representava, enfim, a oração do pecador. Por quê? Porque a fumaça subia até os céus. Então, a cultura judaica que foi passada pelo próprio Deus, porque Deus instituiu o incenso para Moisés, então fazia com que o cheiro daquele incenso, a fumaça, chegasse às narinas de Deus, e ali chegasse aquele sacrifício, aquela oferta e aquela oração daquelas pessoas. Então aqui João está vendo um anjo com um incensário, né, nas mãos, cheio de incenso, e ele diz aqui que esses incensários está cheio das orações dos santos. Meus amores, que oração dos santos são essas? Cheio de incensário da oração dos santos. Estes santos aqui, meus amores, são todos os santos, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Todo cristão, toda pessoa que morreu, salva todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Santos, quem são santos? Os separados. Outra palavra que as pessoas deturpam tanto. O que significa ser santo? Significa ser separado do mundo, separado do pecado. Deus é santo, é o único santo, santo, santo na espécie dele, que é o único, eu sou o Todo-Poderoso. E os filhos dele têm que ser santo como ele é. Então o santo não é aquele, ai, como ele é santinho, como ele é purinho, como ele... Não, santo significa separado, não é um santo que nunca quebrou um prato, que nunca deu um espirro fora do lugar. Santo significa separado. Então aqui esse anjo está com um incensário cheio da oração dos santos, de todos 6.000 anos de história que vivemos aqui. Toda a oração daqueles filhos de Deus durante esses 6.000 anos de história estão aqui. Estavam todas elas guardadinhas no altar de Deus. Olha a importância da oração, meus amores. E tem gente que diz que não precisa orar. Para que orar? Se Deus já predestinou para salvar, se para que orar? Porque se Deus escolhe uns, agora eu não tenho nem ânimo mais para orar. Ignorância, não tem entendimento. Pois se Deus diz que Jesus ensinou que a gente tem que orar sem cessar, que o justo viverá pela fé, e de fé em fé, orando, confiando, clamando, pedindo, intercedendo, orando um pelos outros. Paulo ora, a gente vai gravar um vídeo hoje falando sobre a oração. Paulo orava pela igreja, orava pelos irmãos e dava nome aos bois. Paulo orava, ora por fulano, por ciclano, por beltrano. Toda a oração dos justos, dos santos, sobem como aroma nas narinas de Deus, e estão sendo todas elas reservadas. Sabe aquela oração, aquelas lágrimas que tu derramou, que ninguém viu, que ninguém sabe, que só Deus sabe a tua dor, o teu problema, o teu pedido. Toda vez que tu foi humilhado, que tu passou por dificuldades e que tu na frente dos outros tu aguentava calado, mas na tua cama, na tua noite, de madrugada, tu chorava, tu orava e tu pedia, Senhor. Então, se tu é um filho de Deus, justo, santo, essas orações sempre subiram. Muitas delas talvez tu até reclamou e disse, parece que Deus não me ouve. Quando Deus vai me responder? Que nem as almas debaixo do altar que a gente viu em alguns vídeos anteriores, que eles clamavam em alta voz dizendo, Senhor, até quando não respondes? Até quando não faz justiça na terra? Tu
sobre as nossas vidas, sobre os moradores da terra. E Deus disse, espera, espera, daqui uns dias vai chegar o momento. Então é a mesma coisa, as orações de todos os santos. Aqui tem oração de Abraão, tem oração de Moisés, tem oração de Elias, tem oração de Daniel. Ah, como tem oração de Daniel aqui! Porque a gente tem que dar crédito aqui, merece crédito. Daniel era um intercessor. Daniel, quem é que orava 3 vezes por dia lá na janelinha? Aqui nesse incensário, de um incensário ali, só sobra tampinha para os outros, porque o resto é tudo de Daniel. Ah, por que será que ele era um homem muito amado de Deus, né? Por uma razão deveria ter, né? Oh, servo muito amado do Senhor. Então, aqui está as orações de todos os santos. E se tu crê, se tu é um filho de Deus e tu crê, a tua está aqui também. Eu creio que as minhas estão aqui. Eu creio. Até aquelas que nunca foram respondidas. Mas agora elas vão ser. Agora elas vão ser. Toda humilhação, Lembra? O dia grande e terrível do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Tudo aquilo que foi feito para um filho de Deus aqui nessa terra, o pagamento vai vir. E vai vir com juros do dono do mundo. Então, essas aqui são as orações. E tomou o anjo o incensário e o encheu com fogo do altar e o atirou sobre a terra. Então, o que significa isso, meus amores? Esse incensário que o anjo tinha, que era todas as orações, ele encheu do fogo do altar que está diante do trono de Deus e jogou sobre a terra. Eu não sei se vocês conseguem imaginar algo assim. Eu não sei. E eu oro para que Deus ilumine o entendimento de vocês, para vocês terem uma ideia, porque por mais que eu tente, por mais que eu tenha um pouquinho de entendimento, é algo insignificante do que significa isso aqui, gente. O anjo de Deus, como se ele tivesse uma caixinha com as orações, com toda lágrima, com toda oração de todos os santos, de cada justo filho de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Abel, dentro daquele incensário, né, daquela caixinha, uma bolinha, né, um incensário, não sei lá, meio redondinho. E aí ele vai no altar, diante do trono de Deus. E junto naquele incensário, com aquelas orações, com as tuas, com as minhas, cada lágrima derramada, ele pega o fogo do altar. Meu Deus do céu! A terra não imagina o que vai vir sobre ela. Os moradores da terra não sabem o que vai vir sobre eles. Toda a vingança de Deus, toda a ira de Deus por cada lágrima derramada de um filho dele. Pai protege e defende filho ou não defende e protege filho? Então, aí o anjo vai lá e bota aquele foguinho assim, pouca coisa, do altar que está diante do trono de Deus, bota ali, fecha aí. E lança sobre a terra. Não é à toa que a partir da quinta trombeta é os ai, ai, ai dos moradores da terra. A partir da quinta trombeta que a gente vai começar a estudar hoje. É isso que vai cair sobre a terra. Toda a ira de Deus em função das orações dos filhos, dos santos dele.
com o fogo do altar sobre a terra. Então vocês imaginam o que vem por aí, né? E aí ele vem e diz assim, no 6, então, depois que o anjo, né, que estava diante do trono, que se acredita que é Gabriel, vai lá e lança sobre a terra as orações dos santos, junto com o fogo do altar de Deus. Ui, meu Deus do céu! Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, Gabriel joga as orações dos santos com fogo e os 7 anjos se preparam para tocar. Agora vai. Agora o choque, o pavor do silêncio inicial ficou de lado. Agora eles têm uma missão: tocar a trombeta. Tocar a trombeta para avisar Israel. Escuta, ó Israel, agora fala o Senhor teu Deus. E junto com Israel, todo o povo que ficou para trás, né? Aqueles que vão ir da grande tribulação que a gente estudou no último vídeo, né? Então diz assim, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados sobre a terra, foi queimada então a terça parte da terra e das árvores e também de toda erva verde. Então a gente vai ver aqui, tá, que as primeiras trombetas têm a ver com a criação. Então aqui a primeira trombeta tem um paralelo com a 7ª praga do Egito, né? E aqui é um detalhe bem legal, que até mesmo para aqueles nossos irmãos que dizem que Apocalipse é simbólico, que não pode interpretar literalmente, que é simbólico, a pergunta é, as pragas no Egito também foram simbólicas? Porque qual é a diferença? Por que interpretar Êxodo literal, saraiva do céu, fogo do céu, trevas, água virando sangue, rãs, piolho, todas aquelas... Por que interpretar lá em Êxodo literal e aqui em Apocalipse é simbólico? Não bate, né? Não combina, né? Então, meus amores, é claro que é literal. João está vendo e é o que vai acontecer. Então, ele está dizendo aqui que viu, o anjo tocou a primeira trombeta e houve saraiva e fogo com mistura de sangue. Fogo caindo do céu com mistura de sangue. Este sangue, tá? Este sangue é o sangue derramado por todos os santos, por todos os inocentes, por todo cristão, desde o Antigo Testamento, que embora o termo cristão é no Novo Testamento, depois de Cristo, mas todo santo do Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, que morreram por causa do nome do Senhor, de Deus, por causa da sua fé em Deus e em Cristo, começando pelo próprio Abel, o sangue dele não clama até hoje, o sangue dele clama, é o que está escrito. Então aqui esse fogo que vai descer nessa primeira trombeta está misturada com o sangue dos inocentes que morreram, aqueles que morreram lá no princípio da igreja primitiva em Roma, apedrejados, queimados, devorados por leões, enfim, praça pública, crucificados, enfim. Aqui vai cair todo esse sangue. E o que vai acontecer? Vai atingir terça parte da terra, das árvores, de toda a erva, as frutas, o verde, a comida, terça parte. Veja que as primeiras trombetas têm a ver com a criação. O que foi que Deus criou primeiro? Não foi a criação? Não foi as ervas, as árvores frutíferas? Não foi isso? Então aqui a primeira coisa que Deus destrói é a erva verde do campo, as frutas, os alimentos, o que é do campo, da terra. E veja que é uma terça parte, não é tudo. No dilúvio foi tudo, lembra? Foi tudo, foi tudo. Aqui é uma terça parte, tá? É uma terça parte, porque é só a primeira trombeta.
É só a primeira trombeta. Lembrando que é em escala mundial, tá? Não é só em um ou outro país. É em escala mundial. Vai cair literalmente fogo do céu misturado com o sangue dos santos, né? Como que vai cair esse fogo do céu? Um meteoro? Enfim, não sabemos. Provavelmente é o que vai cair. Então, vamos lá. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Então a segunda trombeta novamente tem a ver com a criação. A primeira era a terra, a segunda é mar. Então todos os peixes aqui, essa grande montanha ardendo, ó, João vê uma montanha como uma montanha ardendo. Então provavelmente um meteoro. Provavelmente um meteoro vai cair, o que a gente mais vê aí hoje na televisão, né? Meteoro se aproximando da Terra, astronautas subindo para tentar desviar um meteoro. Ai, meteoro tal, até 2050 vai estourar com a Terra. Pois é, tanta notícia que eles dão e um dia vai acontecer. E esse dia está bem prestes a acontecer, tá? Então esse grande meteoro com chamas atirada no mar. Então a terça parte se tornou sangue. Claro, vai morrer tudo os peixes. Vai morrer tudo os peixes. Aqui são mar salgado. Então tudo que é peixe de água salgada, os animais de água salgada vai morrer e vai virar em sangue. E além disso, o impacto desse meteoro vai causar um grande tsunami. E vai então destruir as embarcações, navios, barcos, pesqueiros, tudo que tiver ao redor. Vai invadir cidades, vai matar pessoas também, porque vai haver um grande tsunami a ponto de destruir as embarcações. Então aqui a gente já viu, primeira trombeta, terça parte da terra e de tudo que se pode comer na terra destruída. Segunda trombeta, mar, terça parte do mar também destruído. E a gente vai, a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios. Veja, água doce, água salgada na segunda. Agora aqui já é água doce, a água que a gente o quê? Bebe. Então vamos lá. Sobre os rios e sobre as fontes de águas. Uma estrela ardendo como tocha. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, se tornaram águas tóxicas. Mais uma vez, João vê a terceira trombeta, João vê cair do céu uma estrela ardente, um meteoro, um cometa, algo que tem o nome de absinto, ou seja, absinto tem a ver com droga, com bebida forte, com bebida tóxica, que mata com o tempo. Então ela vai cair sobre os rios, sobre a água doce e vai contaminar, as águas vão se tornar tóxicas, não vai ter água para as pessoas beberem. Então aqui os homens vão morrer, tá aqui, os homens morreram porque essas águas se tornaram amargas, amargosas, tóxicas. Então mais uma vez o castigo de Deus caindo sobre a criação. Tudo na ordem das coisas que Deus foi criando, agora Deus está destruindo tudo. Por causa do quê? Do nosso pecado. E aí tu acha que o teu pecado é só um pecadinho, só uma mentirinha. Eu sou assim mesmo, é meu gênio, é meu caráter, só um roubinho, só um mausolinho, só uma fofoquinha, só uma escapadinha, só um pecado que for. Tu acha que é pouca coisa, né? Não. As consequências do pecado aqui de Israel e de toda a humanidade. A destruição do mundo. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se a gente continua. Dá. A quarta trombeta ainda dá tempo. A quarta trombeta. E era até aqui que eu imaginava aí mesmo.
O que eu ia dizer? A carta. Ah, não, é isso aí mesmo. A quarta trombeta. Aqui já começa os sinais cósmicos, né? Aqui era terra, as árvores, as plantação, mar e rios, né? Agora aqui a gente já vai ver de novo coisas cósmicas, né? Estrelas, sol, lua. Vamos lá. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E a sua terça parte não brilhasse, tanto de dia quanto também de noite. Então vi e ouvi uma águia. Não, já vou ler isso aqui. Então, a quarta trombeta é um anjo que diz que foi ferida terça parte do sol, terça parte da lua e terça parte das estrelas, para que elas não brilhassem mais. O que significa isso aqui, meus amores? Uma terça parte do sol que não vai brilhar. O que vai acontecer aqui no período da grande tribulação, no período final da grande tribulação? Vai ser escuridão por mais dias. Quem mora na Europa tem um pouquinho mais de entendimento. Eu tive essa experiência que lá na Europa, na Itália, no frio, no inverno brabo mesmo, 3, 4 horas da tarde já começa a escurecer. Enquanto nós aqui começa a escurecer 6, 7 horas da noite, lá na Europa, no inverno rigoroso, 3, 4 da tarde, às vezes já tá 4 horas, 4 e meia, tá escuro que nem de noite. Então, no período final da grande tribulação, a lua não vai brilhar mais à noite, nem as estrelas, e nem o sol durante o dia. Então, vão ser dias, vai ser como noites mais longas. Lembra do período de trevas? Do período 3 dias de trevas que teve lá, das pragas do Egito? Lembrando que aqui é uma comparação dos flagelos das pragas do Egito com essas trombetas aqui, que é para o povo de Israel se ligar. Então, vai ter menos dia. Não tem nada a ver aqui agora com aquilo que a gente falou que os dias vão ser encurtados. Não, vai ser escuridão por mais tempo. É como se a Terra, como se tivesse um eclipse durante 5 horas durante o dia. Uma terça parte da Terra, vamos supor, digamos que vai ser de dia só de manhã. A tarde toda vai ser escuridão. Digamos que, para vocês entenderem, que a gente vai ter luz do dia até meio-dia. Do meio-dia vai escurecer. E o pior que não é que vai escurecer e vai ter lua e as estrelas que às vezes ilumina. Não vai ter, vai ser trevas, vai ser escuridão. Vai ter aí algumas horinhas de dia só, o que vai dificultar muito mais, porque as pessoas vão viver na escuridão, nas trevas. Essa aqui é a maldição, o castigo da quarta trombeta. É como se a Terra fosse viver um apocalipse grande. Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. É o período final da grande tribulação. Não sei se vai ser do início até o final, porque a gente vai ver na próxima trombeta que aqui não diz quanto tempo vai durar essas pragas, né? A única que diz é aqui na quinta trombeta, que fala que vai ser que os escorpiões, né, que os demônios vão incomodar os homens da terra por cerca de 5 meses. É a única trombeta que dá um prazo, estipula um prazo. A gente vai ver no próximo vídeo. Mas a gente não sabe por quanto tempo que a Terra vai ficar nessa escuridão praticamente às 24 horas do dia. Vai ser pouquíssimas horas de luz e o resto escuridão. E densa escuridão. E densa treva, porque não vai ter lua e nem estrela brilhando. Tá bom, meus amores? Então, e aí fala assim no 13, depois que a lua e o sol não vai brilhar nem de dia nem de noite, então com
quarta trombeta, então ele vem e fala assim: então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz. Gente, me dá coisa até de ler. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, terminada o 4º anjo de tocar, 4ª trombeta, que o dia praticamente vai ficar escuro. Então, João vê uma águia no céu, clamando em alta voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das 3 trombetas que faltam. E vocês vão ver as coisas bem engraçadinhas que a gente vai ver nas 3 trombetas no próximo vídeo. Ai, meus amores, Sabe o que é o negócio? É que isso aqui vai acontecer daqui uns dias. E isso é o que é o mais intrigante, é o mais emocionante, é o mais revelador, é o mais assustador. Não para quem é filho de Deus, mas para gente que está aqui ensinando e que a gente crê com todas as nossas forças em cada ponto, em cada vírgula disso aqui, porque foi Deus quem falou. Então, isso aqui vai acontecer. Creia tu ou não. Esteja tu esperando ou não. Entenda tu ou não. Acredite tu ou não em grande tribulação, em arrebatamento, em milênio, em escatologia, em Cristo, em Jesus, em Israel, em 70 semanas de Daniel. Ou que seja para ti uma total ignorância, isso aqui vai acontecer. Mas sabe o que é pior? Para esses que não entendem, que não sabem nem do que a gente está falando, a coisa não vai ser tão grave para quem sabe, para quem entende, para quem ouve, para quem escuta e para quem não se interessa e não quer crer. A coisa vai ficar feia. É o que eu mais escuto por aí, a coisa tá ficando feia, a coisa tá feia, vai ficar mais feio daqui pra frente, vai só piorar. E claro que vai, só piorar. Vocês estão vendo? Então, período da grande tribulação, as coisas já começam ruim e vai ficando cada vez mais ruim, vai ficando cada vez mais feia, mais preta a coisa, mais trevas, mais escuridão, a potência vai potencializando cada vez mais os juízos de Deus sobre a terra. Pois é, então, mas as pessoas já viram tão clichê a frase, tá ficando feio, a coisa vai ficar feia, eu ouvi dizer que vai ficar feia, meus caros, vai mesmo. E quem falou? O presidente, o meteorologista, a NASA, quem falou? Quem falou que vai ficar feia a coisa? Este livro, 66 livros escritos, que desde o primeiro livro, Gênesis, já foi profetizado tudo o que ia acontecer. E detalhe, esse livro dizia que tudo isso já foi decretado desde antes da eternidade, desde antes de existir mundo. Já foi decretado tudo aquilo que iria acontecer nesse mundo. É por isso que eu creio. Não é porque o pastor falou, porque o economista falou, e porque meu amigo falou, e porque o meu político preferido falou. Não. Foi porque Deus disse. Cristo falou. Os profetas avisaram. Os apóstolos disseram. E João viu. E João viu acontecer. E deixou aqui o livro de Apocalipse para a gente estudar e entender o que muito em breve vai acontecer com todos os moradores da terra. Aqueles que ficarem para trás. Israel
e todos os descrentes, todos aqueles que rejeitaram olhar para a cruz de Cristo. Todos aqueles... E não pense vocês que as pessoas vão dizer assim, ai não, mas eu vou ficar porque Deus não me escolheu, porque Deus não me predestinou, então é por isso que eu vou ficar. O pecado tá te enganando, meu caro. Ah não, eu vou ficar porque Deus não me escolheu para ser salvo, então eu vou ficar. O pecado tá te enganando mais uma vez, meu caro. Tu não vai ficar porque Deus não te escolheu, tu vai ficar porque tu nunca quis crer nele. Tu nunca quis dar ouvido. As pessoas têm uma visão totalmente deturpada da predestinação, da eleição incondicional, porque elas pensam que tem um monte de pessoas lá dizendo, Senhor, eu quero crer em Ti, mas Deus, eu quero crer em Ti, e o Senhor não quer me aceitar, o Senhor não quer me escolher, o Senhor não me escolheu, puxa, eu quero crer em Ti. Para. Todo mundo que ficar para trás e todo mundo que foi pro inferno foi porque nunca quis crer em Deus. Nunca quis, seja um incrédulo assumido como aqueles falsos crentes. Não pensa que tem aquela cena assim trágica, injusta, de Deus virando as costas para aquele grupo de pessoas dizendo, não escolhi vocês vão pro inferno. Ai, Senhor, por que o Senhor não me escolheu? Eu queria crer, mas o Senhor não me escolheu para eu crer. Isso nunca vai existir. A Bíblia fala que as pessoas vão pro inferno blasfemando contra Deus. Então, para de ser tão auto-enganado e achar que um dia essa cena vai existir. Eu não fui salvo porque Deus não me escolheu. Não, tu não foi salvo porque tu não creu. E mesmo que tu tivesse oportunidade, como tu tem para crer, tu não quer crer. Por quê? Porque tu quer continuar no teu engano, na tua mentira, no teu pecado. Lembrem-se, Deus é justo. Ele jamais faria alguma coisa injusta. Então pensa um pouquinho nisso, tá bom, meus amores? E a gente fica por aqui e a gente então volta no próximo vídeo gravando as últimas 3 trombetas, que lembrando que dentro da 7ª trombeta a gente começa já nos cálices da ira de Deus. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, que console cada filho de Deus por saber que foi livre dessa ira de Deus por causa do amor e da graça do nosso Deus e da obra do nosso Cristo na cruz. E eu oro para que todos aqueles que estão vivendo conflitos, com dúvidas, pessoas que ainda não creem, eu oro que essa palavra, esse vídeo venha chegar ao entendimento de vocês, sempre lembrando que aquilo que salva é o Evangelho. Cristo e esse crucificado, e essa é a nossa oração todos os dias, para que esse canal alcance os filhos de Deus que estão perdidos e que nem sabem que são filhos, mas que esse evangelho chegue até vocês e que vocês sejam salvos, que vocês nasçam de novo e venham fazer parte da família de Deus. Meus amores, Deus abençoe vocês e até a próxima.